Então, hoje, a gente fala, né? Praticamente, assim, toda pessoa que está no Afeganistão hoje, ela passa por perseguição. Uhum. Isso é fato. Então, isso não é só religiosa. Não só o Não, cristão, por exemplo. não. Todos. Não, a mulher, assim, foi proibida de sair de casa desacompanhada, né? A gente tem casos, assim, de mulheres, assim, que chegam, que foram violentadas inúmeras vezes pelo Talibã, né? A gente conversou com umas juízas, porque quando o Talibã assumiu o poder, ele abriu a porta das cadeias pros prisioneiros, né, saírem. E daí eles começaram a ir atrás dos juízes que condenaram. Meu Deus. E as mulheres juízas contaram pra gente das experiências que elas passaram, né? Dessas pessoas irem atrás delas e violentarem elas. Depois matar o marido, matar as crianças na frente delas. E falar assim, eu não vou te matar pra você sofrer. E daí elas... E abandonavam. E são pessoas que vocês receberam aqui? São pessoas que vieram pro Brasil. Então, nível de trauma, assim... Sim, a gente tem o caso de uma mulher que o marido prendeu. Ela teve um casamento arranjado com uma pessoa muito mais velha e o marido prendia ela no porão, ela não podia sair. E aí, quando ela conseguiu fugir... E a mulher, você vai ver, assim, ela era advogada. Assim, ela tinha uma... Né? E assim, o marido prendeu ela no porão, ela não podia mais sair. E aí, quando ela chegou aqui, a gente começou a falar assim, minha mãe é advogada, falou, eu sou advogado, falou, eu faço direito. Ela, assim, eu lembro que ela chorou, falou assim, aonde eu tô, né? Que realidade é essa? Né? A gente começou a explicar, quando a gente explica isso pra elas, também é outra realidade, por exemplo, divórcio. Se você se divorciar aqui no Brasil, provavelmente suas crianças vão ficar com vocês. E elas falam assim, nossa, eu sempre tive medo de divorciar, eu sofro um monte de violência, mas sempre tive medo de divorciar, porque lá, se eu me divorcio, eu não vejo mais meus filhos, porque eles ficam com o pai. Meu Deus. Então, essa é a realidade, né? Eles são muito simpáticos, conversam com a gente, mas a gente às vezes esquece pelo que eles passaram, né? Pelo que eles passam, e ainda tem um monte de gente passando lá. E o nível de acolhimento que vai ter que haver aqui e de amor, né? Até lá, quando a gente teve o encontro, sua mãe estava compartilhando com a gente que não é fácil, né? Não é fácil porque você está recebendo pessoas né, no pós-traumático, né? E que vão ter atitudes até que a gente fala, nossa, por que você fez isso? Né? Você tem que ser mais grato e não sei o quê, mas são pessoas extremamente machucadas e que, se não for um amor escandaloso mesmo, né? É a única forma de gerar algum tipo de cura para elas, né? E é o que a gente fala, assim, qual é o nosso papel, né, como sociedade, como, né, pessoas que são cristãs, assim, é de ajudar essas pessoas, né, de amar essas pessoas. E não esperar nada em troca. Então, o que a gente fala, por exemplo, para as igrejas, você é cristão, mas a pessoa pode não ser cristã. Então, você não vai forçar. E pode nunca aceitar, né? E pode nunca aceitar, você não vai forçar a pessoa a ir na igreja, entendeu? Você não vai... forçar a pessoa a participar de um, sei lá, curso bíblico, entendeu? Eu só te dou se você fizer, né? Exato, não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tá ali pra amar e pra ajudar, sem esperar nada em troca, como Jesus fez com a gente, né? E eu tenho aprendido um novo evangelho, né? Um evangelho que eu acho que é o verdadeiro, assim, de você dar... E eu me pego muitas vezes pensando assim, nossa, Jesus, quantas vezes eu não sou assim com você, né? De você me ama incondicionalmente, eu... rejeito, né? Ou, assim, não retribuo, né? Mas Jesus não desiste da gente, né? Não. Então... Esse é o evangelho. Enquanto a gente era inimigo dele, ele nos amou e entregou sua vida, né? Seu único filho. E a gente tem hoje 2 famílias aqui em Bragança, na família de Sescop, que nós acolhemos. A gente chama de casa afegã, né? Mas já chegamos a receber 5, né? E é exatamente isso, sabe? Mas é muito lindo, assim, que quando a gente recebeu eles e a gente alugou as casas para eles e a gente ia lá levar comida e ajudando eles em tudo, não adianta, era natural. Eles falaram, cara, por que vocês estão fazendo isso? E deixa eu ir lá. E era muito engraçado porque eles falavam assim, deixa eu ir lá limpar a igreja, fazer alguma coisa e tal, porque eles queriam, de alguma forma, né, se mover em gratidão. E muitos nessa vão encontrar e na igreja, o amor de Deus. Quando vieram alguns ali, eu lembro que o Thiago Pereira na época trouxe, né? A gente orou por eles. E antes de você terminar a oração, acho que eles estavam aprendendo português, obrigado, obrigado, obrigado. E aí você via, só que assim, não era um obrigado, porque aí a gente tem o costume, né? Obrigado pela sua... educado, né? Valeu, obrigado. Você via no olho deles, cara. Que era, tipo, obrigado pelo amor que vocês estão derramando a gente. Isso não tem preço, né, cara? Isso é muito rico. Tem alguma, assim, alguma história
de alguém que chegou e tal, alguma família que chegou e que foi impactante pra você, assim, que ficou guardado mesmo na memória? Uma ou algumas histórias? Tem várias histórias, assim. A gente teve a oportunidade em Jundiaí de acompanhar todo o projeto, né? Porque a gente faz o acolhimento ali perto, então a gente tá sempre no acolhimento. E a gente teve famílias que se assentaram em Jundiaí, né? Então, pra mim é muito impactante. Por exemplo, uma família que tá lá em Jundiaí, que, assim, toda semana elas querem que eu vá comer lá. Ah, é? Pra mim, assim, é muito especial tá com eles, assim, sabe? De sentar, de comer, de conversar, né? A maioria das vezes a gente não vai conversar sobre tudo que eles viveram, né? Não é assim, mas só, assim, de identificação, sabe? Teve uma história que me toca muito, que foram de 4 meninas que vieram sozinhas, né? Do 4 Afeganistão. meninas vieram Sim. sozinhas. Aham. Vieram sozinhas, sem os pais. E a gente passou por todo um trabalho de conseguir fazer com que elas viessem pra cá, porque não tem pai, como que vai conseguir, né? O passaporte, autorização pra poder Então, elas vir. vieram sem os pais ou o pai tinha morrido? Então, o pai tinha sido capturado pelo Talibã e a mãe mandou elas, né, virem pro Brasil. E daí a gente fez todo esse processo de acompanhar elas aqui. Uma delas era maior de idade, então teve que entrar com a questão de guarda, né? E teve uma família que a gente recebeu também, que foi muito especial pra mim, que eles chegaram e a gente percebia que eles eram bem, assim, fechados, né? Não falavam muito, não... né? Aí, depois de um tempo, eles chegaram e falaram assim, então, ele é cristão. Aí a gente, tá bom, né? A gente começou a entender. Daí eles começaram a falar um pouco da história deles, né? Ali com a igreja perseguida. Contar. Aí a gente falou, não, vocês querem ir na nossa reunião? Né? Porque eles eram cristãos, a gente perguntou se eles queriam ir. Aí eles falaram que sim. E foi muito, assim, emocionante ver eles chegando na nossa... Na igreja, com a porta aberta pra rua, né? Exatamente. E no louvor. Porque todo mundo cantando, né? Com bateria, violão, não sei o quê. E eles cantando junto, assim. Não, obviamente, não em português, mas assim, sabe? Adorando junto, assim, e levantando a mão. E depois eles falaram assim, quanto eles ficaram emocionados de estar num lugar onde eles podem levantar a mão, assim, sem se preocupar. Então, isso pra mim também foi... Eu lembro que todo mundo, assim, na igreja, a gente chorava de ver eles... A emoção deles de estar ali, sabe? E coisa que a gente não... Pra gente é normal, né? Não, isso, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu acho que foi até a sua mãe que falou isso. Assim, eu não tinha parado pra pensar. A igreja perseguida não pode cantar em voz alta. Não pode. Ela tem que se Se reunir. torna um alvo, né? Exato, ela tem que se reunir, geralmente meio subterrâneo e tal. E a gente estava na Argentina agora, a gente conheceu uma mulher do Irã, também, da igreja perseguida, plantou 7 igrejas em 7 cidades no Irã e tal, e foi capturada e conseguiu sair, e estava na Argentina, de refúgio lá. E ela contando que era eles cantando, tipo, mexendo a boca, assim, o momento do louvor, né? E não pode, você não pode. E aí até o marido dela falou, um argentino, ele falou que foi lá, e ele tava numa reunião, e aí, na hora lá, eles estavam disciplinando um membro. Que tava mais... Tava disciplinando um membro. Aí ele foi descobrir, tipo, qual que era o pecado do cara, que ele cantou em voz alta. Puxa vida, cara. E aí ele foi disciplina. Se a gente tivesse esse tipo de disciplina na nossa... Cara. Se fosse só esse tipo de pecado aqui, tava mais fácil. Mas assim, mas ele falando, porque você colocou em risco todo mundo, né, cara? Sim. Meu Deus. E você cantou em voz alta, tá disciplinado. E assim, o ser humano é um ser de afeições. Sim. E ainda diante de Deus, a gente contemplar a glória de Deus. E às vezes falar, pô, obrigado, Senhor, com uma voz mais alta. Não tava, não. Cara, é paradoxo, né, velho? É muito delicado mesmo. Então você imagina os caras entrando pela primeira vez. Numa igreja que tem bateria. E a galera... Foi muito... Eu também nunca tinha pensado nisso, assim. Nunca tinha passado na minha cabeça. Assim, teoricamente faz sentido, né? Não poder cantar. Mas quando eles falaram assim, quando eles viram todos os instrumentos, todo mundo cantando em voz alta e adorando, né? Aí que eu percebi, assim, nossa, como deve ser, né? E coisas simples, assim, por exemplo, a gente... que eu comecei a dar valor, né? Depois desse... Principalmente depois de conhecer essa família. De ler a Bíblia, né? Uma coisa simples, tipo, vou ler a Bíblia. Né, de sentar lá todo dia, ler a Bíblia. Gente, mas não é tão simples assim, né? Às vezes a gente não dá valor para essas coisas pequenas de tanta gente que realmente morre por isso, né? E a gente tem essa liberdade. Então, essa família me impactou muito, assim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Esses cristãos que vêm de lá para cá,
Como que é a vida cristã deles? No aspecto assim, você percebe que eles têm um conhecimento, uma base legal da Bíblia, é uma vida devocional, eles comentam isso? Como que funciona? Então, depende da família, né? A gente, hoje a Panagá recebe assim, não tem nenhum requisito, né? Então, a minoria é cristã. É bem minoria. Bem minoria. Que eu acho que reflete um pouco também, né? A realidade do país. Então, dessa minoria, a gente depende da família. Mas o que a gente percebe que até faz bastante sentido com o que a Ariadna falou aqui, né? A gente percebe um coração, assim, de muito anseio e busca pelo Senhor, assim, de realmente querer conhecer, de chegar pra gente e falar assim, olha, eu quero saber como que uma família cristã vive. Porque eu sou a primeira geração de cristãos da minha família, e eu quero educar os meus filhos assim, e eu não sei como isso funciona. Assim, eu quero estar com as famílias cristãs pra saber como que isso funciona. Então, disso, mas ao mesmo tempo, assim... E aí eu também, né, volto... O tanto de conhecimento que a gente tem e que pelo menos eu, assim, às vezes banalizo, né? Eu sei, sabe, assim... E assim, às vezes falta isso pra eles lá, né? De realmente, assim, estudar a Bíblia, de realmente conhecer. Então, depende da família mais, basicamente, né? E assim, por que que essa galera tem que sair de lá hoje? Assim? Por que que elas têm que sair e têm que vir para outro país e recomeçar a vida, assim? O que que tá rolando, assim, que eles têm que chegar nessa medida tão extrema?